Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para te desejar uma feliz terça-feira. Quero trazer algo da parte de Deus para a tua vida, que está no livro de 2 Reis, capítulo 20. Mas antes de trazer a palavra, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que você faria se você recebesse a visita de um profeta na sua casa? E que se esse profeta fosse até a sua casa, ele trouxesse uma notícia ruim, qual seria a sua reação? Nós vamos ver aqui o que aconteceu com esse homem que recebeu a visita de um profeta e que foi lá na casa dele para levar uma notícia ruim para a vida dele. Ezequias adoece. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do palácio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Glória a Deus. Olha que lindo. Forte, tremendo e poderoso ao mesmo tempo. Aquele homem, ele recebeu a visita do profeta. Ele estava enfermo. E o profeta foi até na casa dele e disse: Põe em ordem a tua casa, porque essa doença que você está é para a morte. E o profeta entregou o recado e foi embora. E aquele homem, ele fez somente virar o rosto para a parede e foi conversar com Deus. Ele conversou com Deus, ele contou o que estava sentindo, contou o que estava se passando, relembrou a Deus que ele era um homem fiel e reto. Como aqui diz: Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muito. Então ele, conversando com Deus, ele fez a sua oração. E nas suas orações ele falou como era o comportamento dele diante de Deus. E o profeta estava saindo, ainda se encontrava no meio do palácio. E Deus pediu para que ele voltasse e entregasse outro recado. Aquele recado já estava trazendo a resposta das orações dele, dizendo que ele ia curar ele e que ainda ia acrescentar mais 15 anos de vida. Se aquele homem não tivesse ido conversar com o Senhor, se aquele homem tivesse se desesperado depois que o profeta saísse da sua casa e tivesse cometido algo com a sua vida, mas não, ele foi orar a Deus. É assim que nós devemos fazer. Antes de tudo, nós temos que orar a Deus e pedir confirmação ao Senhor. Pedir orientação, o que nós devemos fazer, como nós devemos agir. E aquele homem fez a coisa certa, na hora certa. Ele virou o seu rosto para a parede, orou ao Senhor e chorou muito. Ele orou que faltou palavras. E ele fez o quê? Ele chorou. E o Senhor, ele contemplou aquela oração. O Senhor, ele ouviu a oração e contemplou aquele choro.
E então o Senhor reverteu o quadro daquele homem. Aquele homem que se encontrava enfermo, agora já estava sendo curado. E o Senhor ainda acrescentou ainda mais anos de vida para ele. Esse Deus, ele é tremendo, né? Então, que nessa tarde nós possamos sempre orar ao Senhor, buscar soluções e respostas para nossas vidas através da oração. Conversar com Deus sempre é a melhor opção. Sempre é a melhor coisa que nós devemos fazer. Amém? Tenha uma boa tarde e fique na paz do Senhor.